Santo a nos tocar. E vive eu sei, Ele está, irmãos, Ele está, Ele vive, Aleluia. Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Ele vive, aleluia, Ele reina para sempre, Ele é Deus E Senhor. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ele vive, Aleluia. Ele reina Para sempre. Ele é Deus e Senhor. Ele vive, Aleluia. Ele reina para sempre. Ele é Deus e Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Aqui apenas algumas poucas observações. Primeiro, uma confirmação sobre o teu batismo, sobre você que está aqui nesta noite, que veio hoje celebrar a vida, veio celebrar o nosso Deus, que está vivo, e nós cantamos isto. Primeira coisa muito importante para a gente desaparecer com as dúvidas no nosso meio. Eu tenho aqui a Bíblia na mão, porque eu peguei uma Bíblia, mesmo da Ave Maria, eu gosto mais, não é porque eu sou metido não, né? Eu gosto mais das Bíblias da Jerusalém, né? Da edição da Jerusalém ou da CNBB, porque ela traz uma tradução mais fiel daquilo que foi do aramaico, do grego para nós, né? Mas a Ave Maria aqui está valendo também, porque ela entra naquilo que é uma verdade. Esse evangelho que nós acabamos de ouvir, onde Jesus ele sobe numa montanha para rezar a noite toda, e ele vai rezar junto ao Pai. O Pai é a paixão de Jesus, né? O Pai é a paixão de Jesus.
Tanto é que Jesus chegou a dizer: o meu alimento, olha Jesus falando, o meu alimento é fazer a vontade do papai. Então, olha quem é o amor de Cristo Jesus, é o Pai, não é? Então, Jesus ele vai para a montanha para rezar com o papai. Mas, especificamente, ele vai fazer o que nesta busca de ouvir o Pai? Para o Pai mostrar para ele quem são os 12 que ele vai escolher, os 12 apóstolos, para fazer caminho com eles. Agora atenção aqui, eu gosto mais desta versão de Marcos capítulo 3, não é porque ele é meu xará não, é porque Marcos é bem detalhista. De todos os evangelistas, Marcos é bem detalhista. E esse que a gente acabou de ouvir de João. Marcos diz isso aqui, ó. Presta atenção no que o padre vai falar. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram a ele. Designou 12 dentre eles. Atenção agora, versículo 14. Designou 12 dentre eles para, aqui é o chamado primeiro seu e meu, para ficar em sua companhia. Na tradução da Jerusalém, para ficar com ele. O seu chamado, e hoje interessante que hoje antes da missa nós fizemos uma oração, e Deus foi entrando numa área de rejeições, e a oração no Espírito foi essa: eu te chamei, eu te designei, eu te chamei, te dei um nome, te dei uma missão, eu quis você, mesmo que o seu pai e a sua mãe nem sequer pensou em você. Então Deus já foi fazendo uma cura nisso. Agora atenção, para que Deus te chamou? Para ficar com Ele. Antes de ir em missão, antes, esquece o ir. Primeiro chamado de Deus para você, para mim, Padre Marcos, mas cada um de vocês aqui, ó, sem exceção, para todos. O Senhor te chamou, te escolheu, independente da história sua de vida familiar aqui nessa terra, Ele te chamou para estar com Ele, para fazer companhia para Ele. Veja, qual é a vontade de Deus, então? É que eu esteja com Ele. Vamos lembrar rapidamente daquele homem que estava na cruz, que eu gosto sempre de dar esse exemplo. O homem estava morrendo, indo embora desse mundo, e ele conseguiu com muito esforço ainda dizer: Senhor, quando estiveres no teu reino, lembra-te de mim. Jesus respondeu para ele, e Jesus respondeu exatamente esta palavra que Ele chamou cada um de nós. Ele vai dizer: ainda hoje estarás comigo. Não importa onde, estarás comigo. Jesus veio buscar aquilo que é dele e para ficar com Ele. Antes de nos designar para ir em nome dele, primeiro, Deus quer que Ele te chamou para ter um encontro com Ele. Isso aqui é muito importante. Um encontro com Cristo. Se apaixonar por Cristo, Não é se apaixonar pelo Evangelho. Não é para se apaixonar pela palavra escrita no Evangelho. Não. É para ter um encontro, e neste encontro, descobrir as maravilhas da pessoa, do homem, de Jesus, que transforma a minha vida e fala: bom, agora, eu estou te amando, eu quero te conhecer mais, eu quero mais. Aí devagarinho, eu sou impulsionado pelo Espírito dele para ir
em nome dele. Mas antes não, antes, o primeiro capítulo do chamado de Deus na sua vida, independente da idade, hein? Primeiro, um encontro, para você descobrir que ele te chamou para ficar com ele, e nada mais, e nada, por isso, irmãos, não sei se vocês que estão acompanhando aqui já um bom tempo, as orações que a gente é movido a fazer aqui, qual é? Senhor, só Tu és o Senhor, Tu és o meu Senhor e não há outro. O tempo todo as orações, elas estão movendo para esse encontro com Ele aqui. Porque nós temos muitas vozes que nos chamam para outras coisas, mas não para Jesus. Aí o que a gente faz aqui? Nós vamos lembrar o teu chamado primeiro, é estar com Cristo, e se apaixonar por Ele devagar. Então, primeiro me apaixono por Ele. Me apaixonando por Ele, eu começo a querer descobrir mais e mais dele. É igual a nós, quando quem já teve experiência de gostar de alguém. Primeiro, uau. Depois, uau, hein? Que coisa, meu. Mas chega a arrepiar. Coração, ó. Então veja, primeiro, o encontro. E depois, nesse encontro, você quer saber mais, de onde você é daqui, de onde que você vem, o que você faz, você tem uma família, qual é a sua família, e assim é a palavra de Deus. Primeiro eu quero conhecer Cristo, depois toda a preparação que chama a Ele, lá no Antigo Testamento. Primeiro Cristo. Então Deus, Ele entrou em oração e escolheu você, para você estar com Ele. Agora, quem é Ele? Ele é Deus. Olha, a leitura muito bem proclamada agora aqui, a primeira, em Colossenses, Paulo fala algo assim, mas muito importante. Quer ver? Versículo 8, ele vai dizer assim, presta atenção, irmãos. Pois nele é Jesus, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Gente, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Em outras palavras, algo que nós já falamos aqui, mas eu vou repetir. O Pai poderia fazer uma obra maior, ou poderá fazer uma obra maior do que Ele fez ao ressuscitar Jesus? Sim ou não? Não. Nananina não. Vou repetir. O Pai, a primeira pessoa da Trindade, poderia ou pode fazer algo maior, sendo Deus. Deus pode fazer algo maior do que Ele fez ao ressuscitar Jesus e derramar todo o esplendor do Espírito Santo nele. Porque olha o que Paulo está falando aqui, irmãos. Isso daqui, por isso que a gente reza na autoridade. Presta atenção, olha lá. Pois nele, em Jesus, habita, tá? Vive ali, corporalmente, no corpo santo de Jesus, toda a plenitude da divindade. O Pai não poderia dar algo, nem fazer algo maior, porque Ele já fez, em derramar em Jesus Cristo todo o esplendor. Agora, atenção, dele também vós estáis repletos. Vou repetir. Pois nele habita toda a plenitude da divindade. Dele também vós estáis repletos, pois ele é a cabeça de todas as forças e de todos os poderes. Você, em mim, habita o quê? A plenitude de Deus em nós.
Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Aqui não precisa, a exegese aqui feita, o estudo de interpretação, já foi feita. O padre está repetindo aquilo que a igreja sempre declarou. Olha aqui, ó. Pois nele habita todo o esplendor do Espírito Santo. Tá? Dele também vós, no dia do teu batismo, é isso que o padre está querendo dizer, estáis repletos dele. Se você está repleto do Espírito de Cristo, que é a obra maior do Pai, e Cristo derramou esse Espírito em você, quem você é? Quem você é? Você é o corpo de Cristo. Você tem o esplendor do Espírito em você. Isso significa que se você der sequência nessa leitura aqui, você vai ver. Antes vós estáveis escravos, quando não tinha. Mas agora, com o teu batismo, tu tens o esplendor do Espírito de Cristo também em você. Você não é Deus, Deus é Ele. Mas você é membro desta cabeça que é Jesus, que tem o poder. Quando a gente ora, quando a gente está mal, com uma depressão, quando a gente está triste, quando a gente está passando por uma doença grave, quando nós estamos passando por uma perda terrível, quando nós estamos sendo perseguidos, atenção, meu irmão, minha irmã, nós temos o esplendor do Espírito vencedor da morte. E o que é a morte? A morte é aquilo que chegou permitido, foi permitido chegar em mim. O que? A perseguição. A perseguição não é gostoso. A saudade de quem morre não é gostoso. Ficar doente gravemente não é gostoso. Ok? E as outras noites traiçoeiras não são gostosas. Mas tem a permissão de Deus, que nós falamos no domingo aqui, onde Deus nos coloca à prova. Para quê, hein? Para que no Espírito de Cristo que está em você, que a gente trabalhe aqui, antes de cada missa, clamando no poder do Espírito Santo, no nome santo de Cristo, eliminando, mandando embora, na autoridade, mandando embora, rezando: Senhor, entra na minha casa, restaura aquilo que precisa ser restaurado, começando em mim, no meu coração, no passado da minha vida, nos encontros que eu tive com tantas pessoas, onde me feriram, onde eu fui machucado, onde eu fui abusado sexualmente, onde eu fui traído, traída, onde desarrumaram a minha vida. Então, todos esses encontros até aqui, só tem um que pode ir lá e desencadear. Imagina uma cena como ele fez naquele episódio de um outro evangelho, que ele prepara um chicote, ele entra no templo e ele vê uma barbárie dentro do templo, de vendilhões fazendo comércio dentro do templo. O que são esses comércios? Fazendo uma exegese disso. São os lugares onde eu passei, que eu me traumatizei, o abuso que fizeram em mim, que eu fiz, os meus traumas, minhas perdas, entendeu? E isso ficou como marcas do inferno que me machucaram, me prenderam. E quando a gente ora, com esse esplendor do Espírito de Cristo, a gente está fazendo o quê? Um chicote, em nome sempre de Jesus, porque foi Ele que venceu, é Ele que salva, mas eu tenho esse Espírito dele. Então a gente precisa, no nome santo de Jesus, botar por terra, como Ele fez. Tira isso daqui. Traumas na minha época de menino, rejeição. Você pode ter recebido, como o padre falou. Gente, todos nós já experimentamos rejeições. Uns mais, outros mais, sem dúvida. E às vezes rejeição desde o ventre da mãe, hein? Traumas, como foi dito aqui, traumas doídos. Quando era criancinha foi abusado por pessoas da própria casa, da família, teve que ficar quietinho. Olha o trauma, olha o trauma. Olha o que isso vai desencadear depois que se ela cresce,
ela cresce só de tamanho, mas ela está presa lá atrás, cheia de medo, não acredita em ninguém, mexe até com a afetividade dela, dependendo quem foi que abusou, mexeu, desgovernou com os afetos da pessoa. E aí, o que a gente precisa fazer? Orar, no nome santo de Jesus, pela autoridade do meu batismo, como vocês rezaram, para que o Senhor entre onde eu não posso ir. Ele pode, Ele pode, Ele pode, e proclamar: Jesus, entra na minha casa, realiza o teu querer, liberta, Senhor, traumas, perdas, desenganos, circunstâncias todas, abortos, assassinatos, seja o que for, até os lugares que eu fui por ignorância, às vezes sim, às vezes não, e ali eu fui buscar no oculto respostas, fui tentar sorte profissional, fui tentar o amor, fui tentar a vingança. Então, nesses lugares, Senhor, entra agora, só Tu podes entrar lá, e faz o quê? Cura, restaura-me, tenha misericórdia de mim. Por quê? Porque toda a plenitude do Espírito está corporalmente em Cristo, e dele, Ele nos deu. Por isso que nós não podemos nos conformar. O que é conformar? Ter a forma da morte. Não se conforme com a sua vida apequenada no passado perdido. Não pode. Em nome de Jesus é se levantar, se colocar no seu chamado de Deus, porque Deus te chamou e Ele te chamou para ficar com Ele. Primeiro isso. E aí com Ele é ser curado por Ele, é ser liberto por Ele, é ser restaurada por Ele, em todo o passado da tua vida. Primeiro é isso, aí você se apaixona por Ele, se apaixonando por Ele, aí Ele é que vai, no tempo dEle, te designar, e você nunca mais vai querer parar de seguir Jesus. Você vai querer dar com a sua vida um testemunho daquilo que Ele já fez por você, e continua fazendo. Então, irmãos, essas leituras de hoje, elas são muito importantes. Primeiro, para saber quem é Jesus. Jesus é o tudo da nossa vida. O Pai não pode fazer obra maior do que Ele fez, onde derramou todo o Espírito Santo em Jesus. E esse Espírito Santo Ele deu no teu batismo, quando você foi batizado e batizada. Ah, eu não sinto, mas você não sente porque você não tem um caminho com Ele, você não tem um encontro com Ele, por isso você não sente. Mas Ele passou a noite toda, te chamou para você estar com Ele. Isso, gente, eu não vou me conformar com as palavras do mundo, as palavras do capeta, do jeito que vocês quiserem. Eu sou de Cristo. Por mais que alguém venha para mim e diz assim: ô Marcos, eu lembro do teu pai, eu lembro da tua mãe, vamos dizer que isso tenha sido uma verdade. Eu acompanhei a sua infância, de pertinho, eu vi o quanto entre você e os seus irmãos foram mais queridinhos pelo seu pai e pela sua mãe. Você sempre foi mesmo aquele assim que pegaram no pé, né? Digamos que tudo isso foi uma verdade, digamos. Mesmo que isso tenha sido fato, realmente tem até prova viva de que eu fui vítima na minha própria família de sangue, é verdade. Mesmo assim, veja, Cristo está dizendo algo hoje muito importante. Eu te chamei, eu te designei para ficar comigo. Então pode acontecer o que for, uma verdade não é tirada de mim nunca mais. Qual? Primeiro, Cristo me quer com Ele. Nem pai,
Por isso que Jesus, olha, entenda, por isso que Jesus vai dizer isso também nas entrelinhas. Quem ama mais o seu pai, quem ama mais sua mãe, quem ama mais seu filho, quem ama mais seu cachorro, quem ama mais o seu dinheiro, sua casa do que a mim, não pode ser meu discípulo. Pense um pouquinho. Porque existem milhares e milhões e milhares no mundo inteiro de pais que às vezes realmente rejeitaram o filho. E a gente se escandaliza por isso. A gente fica com os traumas disso aí. Então o que Cristo vem fazer em primeiro lugar? Primeiro, saber quem tu és. Tu és meu. Eu te chamei para estar comigo, independente do seu pai e da sua mãe. Claro que quando a gente é criança, a gente vai sentir isso, porque cada um tem uma psicologia pessoal. Então claro que se meu pai, ele pega muito no meu pé, eu vou sentir, sou criancinha. Só que Jesus veio ao meu encontro para me lembrar, para dizer, olha, mas eu te chamei. O seu pai pode ter te deixado, sua mãe pode ter te rejeitado, mas eu te chamei. Então, primeira coisa no encontro é isso aí. É saber que não foi seu papai, não foi sua mamãe, foi Cristo que te quis. Mesmo que a vida todinha falaram para você, você não deveria ter nascido. Fala o que você quiser. Cristo me quis. Cristo me quis. É a mesma coisa em tempos diferentes e ocasiões diferentes. Quando alguém diz assim, você está vivendo castidade por amor a Cristo? Estou. Não vive não, faz o que você quer, seja feliz. E você fala, não, eu não quero. Eu quero fazer a vontade do meu Senhor. Então é a mesma coisa, você fala, eu descobri que a tua mãe nunca gostou de você, de verdade. É? Tá, mas Cristo me chamou e me ama. Então, primeira coisa é descobrir esse amor que Ele tem por mim, e ter um encontro com Cristo, um encontro com Ele. Isso é muito importante, irmãos. Isso aqui chama-se a verdade a ser descoberta, tá? Por isso que a gente fala eu estou sendo liberto por nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele veio ao teu encontro, Ele sabe o teu choro, Ele sabe as suas misérias, e só Ele pode entrar, só Ele pode te retirar dessa circunstância. Mas você precisa querer, você precisa aceitar. Por isso tem aquela canção que a gente canta muito, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero estar somente, quero o quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Olha lá, Senhor Deus, eu estou descobrindo, Tu és meu bem maior, Tu és o tesouro, aquele do Evangelho, está escondido que eu agora estou conhecendo. E quando você descobrir, a palavra eu vendo aquilo que eu tenho, ou seja, eu não me apego mais ao passado, porque minha mãe não gostou muito de mim, porque o papai, nada, isso se torna tão pequenininho, diante do amor que Cristo tem por mim, eu descobri isso. Ou vocês acham que aqueles evangelhos estão lá para ilustrar a página? Não, é palavra revelada dele, é uma parábola para dizer o seguinte: quando tu permitires esse encontro comigo, para ficar comigo, né? Tu encontrarás a verdade verdadeira, o sentido todinho da tua vida. Não é a sua mãe, não é o seu pai, por mais que ou você ama demais eles, ou você foi rejeitado por eles, seja como for. Eu descobri que Cristo é o meu tudo. E eu comecei a minha homilia dizendo o quê? Você sabe quem é o grande amor de Jesus? O papai dele. Sabe qual que era o alimento da vida de Jesus? O papai. E quando Jesus chamou eu e você, Ele nos chamou com esse mesmo desígnio, para que eu, o grande amor da minha vida, um dia, precisa ser Jesus. Repito, o que é para mim mais importante?
O Evangelho, as palavras do Evangelho, ou a pessoa de Jesus comigo? A pessoa de Jesus. Esse encontro que escandaliza o mundo, que muda a vida de uma pessoa todinha, quando ela se sente amada por Jesus. E quando ela é amada, ela perdoa a mãe que a rejeitou lá no passado, ela perdoa o pai. Por quê? Porque ela tem o Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que suscita no encontro, nos encontros que Ele vai fazendo com a gente. Por isso que a gente fica proclamando aqui: Senhor, entra na minha casa, cura, Senhor, o passado da minha vida, a herança que eu posso ter recebido da minha linha paterna, as fraquezas, cura, Senhor, os abortos que houveram na minha casa. Isso aí a gente precisa rezar, para que o Senhor, na autoridade que Ele me deu, veja, Ele te deu, e a gente já aprendeu tantas vezes aqui, Padre, vale a pena rezar mesmo sem vontade? E muito, porque quando eu rezo mesmo sem vontade, significa que eu estou rejeitando a minha vontade, para celebrar na oração, no Espírito, a vontade dEle, mesmo que eu não sinta. Veja, é um duelo oracional. Às vezes eu não estou com vontade nenhuma de rezar, mas eu vou rezar. Ah, mas o padre está pedindo para a gente pedir para Jesus entrar dentro da minha casa. Eu não estou com vontade de fazer isso não, mas eu vou pedir. Por quê? Porque eu não estou com vontade de fazer. Agora eu vou pedir: Jesus, entra na minha casa. Encha, vai lá assim, faz o teu querer, o teu. Não o meu não, a minha vontade não, o teu. Quem é que tem coragem de deixar Jesus fazer esse encontro contigo? Que nem aquele leproso, o leprosinho, caiu diante de Jesus, nem olhou para ele, está falando: Senhor, se queres, viu? Se queres, eu sei que tu podes me curar. Aquele homem estava cheio de lepra, e ele está pleno, corporalmente pleno do Espírito, e o outro está cheio de lepra. O que é a lepra? Os pecados, os traumas da vida, os lugares por onde eu passei, as decepções que eu tive, os choros que eu tive, as rejeições que eu... tudo são as lepras. Se quiseres me curar, você acha que Cristo não veio para curar isso? Na hora, eu quero, seja curado. Quando a gente faz uma oração para Deus libertar um vício da minha casa, para libertar uma briga entre irmãos, para libertar um trauma que eu tive que me impactou e vai me impactando até hoje. Tem gente que não consegue ter relacionamento com ninguém porque tem um machucado lá atrás, na época de meninice, ou foi um abuso sexual, ou foi uma pedofilia, ou foi uma traição medonha, que perfurou, uma lepra tremenda ficou na afetividade daquele rapaz ou daquela moça. Por isso que hoje ela está escrava de um passado que amarrou ela lá atrás. Pode aparecer o príncipe encantado ou a princesa encantada, não consegue acreditar, ou então fica toda virada na giraia, como o pessoal fala aí, só quer sexo, se prostitui, acha que a felicidade é viver pornografia, porque ela não acredita mais nela. Ela se acha que ela é uma prostitutinha, ou ele é um prostitutinho, e ele se alimenta daqueles prazeres venéreos imediatos. Olha onde o diabo rebaixa a gente. Não, meu irmão, minha irmã, em Cristo está o Espírito Santo do Pai, e Ele lhe confiou o Espírito Santo, para que juntos nós possamos decretar: Jesus Cristo é o meu Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Senhor da minha vida, não as vozes dentro de mim, dizendo que eu sou derrotado, vozes que diz: você não consegue. Não, eu rejeito, como a gente rejeitou a cruz sagrada, não fizemos isso? Eu renuncio o que é renuncio a Satanás? Oh, meu irmão, o que é eu renuncio a Satanás? Eu renuncio
tudo aquilo que fica espinhando o meu cérebro, dizendo: você não consegue, você não consegue, você é assim mesmo, você é desprezível, você não vai conseguir, você é uma derrota, sua vida está acabada, chega, seu tonto. Veja, o que é isso? São as vozes dentro de você, que vão apunhalando o dia, meses, anos dentro de você, dizendo: está vendo como na tua vida nada dá certo? Porque você é um fracasso, você não devia ter nascido, você é um erro. Renuncia, porque a palavra do Senhor é libertadora, e Ele veio para nos libertar desta ilusão de Satanás. Como diz a palavra, porque para Deus nada é impossível. Quem é que faz a obra salvífica? É Cristo Jesus em mim. Quando eu permito, eu quero: Senhor, cura-me. Oh, meu irmão, minha irmã, não existe passado para Deus, não existe nada amarrado para Cristo, Ele já venceu. Mas a gente precisa orar, tomar posse, pegar Maria, nossa mãezinha, colocar ela à frente. Por que pôr Maria? Primeiro, porque Jesus designou ela para estar conosco, para colocar na moradia, no caminho da nossa vida. Eis aí a tua mãe, ou seja, a nossa advogada. 2, Satanás tem inimizade com a mãe e a sua descendência. Quem é a descendência de Maria? Jesus. Se Jesus nos deu o Espírito dele no nosso batismo, quem também é a descendência de Maria? Você. Então, quando você põe Maria na oração, o diabo se espreme. O diabo, ele se espreme. Ele tem medo de Jesus, mas ele tem muito medo também de Maria, porque Cristo, Deus falou: colocarei inimizade. Pronto, falou em Maria, o bicho já fica doido. Na oração é para dizer mesmo. Por isso que a gente indica terço, rosário, ou faz uma oração espontânea e põe Maria junto. Põe Maria junto, como a gente fez aqui. Fizemos uma oração e rezamos mais uma vez Ave Maria, para dizer: epa, ela está comigo, hein? Então, todo o passado da minha vida, tudo aquilo que fizeram ou fazem. Você sabe que tem gente que é usa como instrumento, né? É usado para o vômito de Satanás na nossa vida. Ou nos persegue, ou nos inveja, ou acaba com a gente de alguma maneira. O que a gente precisa fazer? Orar. Ah, mas por que alguém teria inveja de mim? Porque eu não sou rico, eu não sou tão bonita. Oh, meu irmão, minha irmã, entenda. O problema é que a cabeça da gente, ela fica só aqui, ó, no mundinho superficial nosso. Você é um chamado de Deus. Esse corpinho aqui, ó, bonitão que a gente tem aqui, ou feinho, sei lá como é que você se acha. Esse corpo, ele não é o corpo que Cristo preparou para você. Isso aqui é de passagem, é passageiro. É a alma que Deus te chamou para criar você. Quando você veio para ser junto com Cristo, viver a plenitude da eternidade com Ele. Você vale demais. Você valeu o sangue de Jesus. O diabo tem ódio, é por isso. Não é da sua altura, não é da sua idade biológica. Você pode estar veinho de 50 anos, veinho com 42, pode estar acabadinho, ou já com defunto, com 70 ou 80, não importa. O diabo tem ódio de alguém, porque tem uma alma, porque existe, porque Deus designou você. Não foi a sua mãe, não foi o seu pai, foi Cristo. E o diabo tem ódio. Como é que chama você? Ele tem ciúmes. Os ciúmes vem de quem? Do diabo. A inveja vem de quem? Do diabo. A raiva vem de quem? Do diabo. A morte é o diabo. Você pode ser aleijado, andar assim, ó, torto, mas se existe, o diabo tem raiva de você. Não é pelo teu físico.
O físico somos nós, é que nós somos todos uns bobocões que fica olhando a grandeza ou a pequenez de alguém por aquilo que ele tem ou que ele é. Se tem o olho verde é lindo, se é cego é horroroso. Isso é você. O diabo, nem o diabo pensa assim. O diabo, ele mente. O diabo sabe que cada alma criada valeu cada gota do sangue daquele que o venceu. Então você vale demais, meu irmão. E não tem conversa. Por isso que você não pode admitir o espírito da morte ficar vencendo você por mais nenhum dia. Fala, não, em nome de Jesus não. Eu renuncio a essa tristeza agora. Mesmo que ela esteja gritando dentro de mim, eu renuncio em nome de Jesus. Eu renuncio agora, porque Jesus já venceu a morte. E esse sentimento amargo dentro de mim, ele vem da morte. Eu recebi a vida de Cristo. Eu recebi a vida do novo Adão. Passou o que era velho na minha vida. Saia, espírito imundo. A cruz sagrada é a minha luz. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã. Sem luta nós não venceremos. Como diz a palavra, somente os violentos. O que é violento? É você ser violento contra o pecado. Não é violento de ser bruto. Não, não, não. Violento contra o que é violentos contra o pecado? Eu estou sentindo raiva. Reza agora, em nome do Senhor Jesus. Seja quebrada essa raiva a partir de agora da minha vida. Estou morrendo de medo porque a minha filha foi fazer uma viagem, ela não está me ligando agora. Entre em oração. Por quê? Porque se você precisa ser violento na oração contra o medo que Satanás vem colocando em você. Então você tem que orar. Em nome do Santo Deus, saia de mim, saia da minha casa, em primeiro lugar, toda espécie de desconfiança da vitória de Deus na minha vida e na vida da minha filha. Senhor, eu creio, espero, e vai rezando, põe Maria junto. Seja violentos na oração. O que é violento? Repito, não é para você falar nos berros, no grito, não, é para você orar no nome santo de Jesus. Não, eu estou sentindo muita raiva, eu estou sentindo angústia. Então, seja violento, entre em oração. O grande truque de Satanás é na hora que a gente está passando por um crivo amargo. O que acontece com a gente? A gente recua. E a gente justifica o nosso recuo. É porque eu estou sofrendo tanto, porque hoje mesmo, ali ó, tive um resultado, o médico veio falar isso pra gente. O médico pode ter dito isso para você, ou deu entender isso. Agora você precisa agora se colocar aonde? Como aquele que tem o Espírito de Cristo. Seja violento contra as obras de Satanás. Qual é a obra de Satanás? Você ter ficado doente? Não, você ter medo que você está. Ficar doente não, eu aceito. Se for para ficar doente eu fico. Se for para perder eu perco. Mas o que eu tenho que lutar é contra o que? A amargura no meu coração. Uma mãe que perde um filho, o que ela tem que lutar? Contra a amargura no coração dela. Então ela precisa colocar agora Cristo nesta área da vida dela que ela está machucada. E Satanás fica ali esfaqueando. Então tem que levantar a oração. Sejam violentos na oração. O senhor está me entendendo, minha senhora? Que sofre com filhos nas drogas. É uma coisa medonha. Tanto sofrimento nessa casa aí. E não é um sofrimento só nesta casa aí. É um sofrimento que nem uma bolha, que nem aquela pedra que você joga no rio, vai fazendo aquelas bolhas. E o sofrimento vem para o bairro, vem para a vila, vem para todo mundo. Então nós temos que orar, porque você tem o Espírito de Cristo. Se você não tivesse, tudo certo. Você tem. Em Cristo está corporealmente todo o esplendor do Espírito. E dele
tu recebestes no dia do teu batismo. Meu Deus, o que você está fazendo com ele? O que você está fazendo com o Espírito de Cristo em você? Não é brincadeira. Não é brincadeira, meus irmãos. Nós estamos diante de uma grande luta. Uma luta que já tem uma vitória. Jesus. Jesus já é a vitória da minha vida e da sua, dos seus filhos. Mas alguém precisa se levantar nessa casa. Mas alguém tem que se levantar nesta casa e proclamar, mesmo que seja o único desta casa, não importa. Ter esse encontro com Cristo, se levanta e clama a vitória de Cristo na tua história de família, sem medo. Mas vai acontecer o quê? Não te interessa, continua acreditando, vai rezando, deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Nunca vai ser no seu tempo, nunca, é na vontade dEle. Amém? Amém, irmãos? Olha as palavras que o Senhor colocou hoje. Primeiro, Ele te chamou para estar com Ele. 2, tu não tens um espiritinho, não, tu tem o esplendor do Espírito de Cristo está em você. Só que ele está parado aí, parado. Tem que fazer o bichão no bom sentido, fazer esse aí se mexer dentro de você. Aí o diabo não tem como te segurar. Nada poderá me afastar da verdade ou do amor de Cristo. Nem a doença, nem a fome, nem a doença, nem a perseguição, nada. Por quê? Porque Cristo já é o meu Senhor. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Por quê? Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Olha o encontro. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Faz o quê? Faz um milagre em mim. Vai. Entra na minha casa, Jesus. Entra na minha vida. Entra agora, Senhor. Com minha sara todo o passado da minha vida, Senhor. Cura-me e ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Na cabeça, vamos lá. Como Zaqueu. O quê? Eu quero ver o povo cantando. Vamos lá. O mais alto. O mais alto que eu puder. Pra quem? Só pra te ver. Que mais? Olhar para ti. É o encontro. E chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti. Chama isso aí pra ele, vai, conta. Eu preciso de ti.
Reconheça pequeno, hein? Vai lá. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo, Senhor. Largo tudo. Todo passado de morte. Vai lá. Entra. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Sara, Senhor. Sara todas as feridas. Me ensina, ó Deus. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Por quê? Porque o Senhor é o meu bem maior. Faz agora, Senhor. Faz um milagre. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Cura, Senhor. Entra na minha vida. Cura, Senhor, os filhos que o Senhor me confiou. Eu creio. Sara todas as feridas. Todos os traumas, Senhor. Me ensina a ter santidade. Toda a dor da Quero perda. amar somente a Ti. Por quê, irmão? Porque o Senhor é meu bem. Chama ele, vai, entra. Faz um milagre. Entra agora. Entra na minha casa. Entra, Jesus. Entra na minha vida. Oh, tira a lavassura, lavacata, minha estrutura. cura-me do medo, Senhor. Todas as feridas. A tua santa vontade. Me ensina a ter santidade. Sim, ó Quero Jesus. amar somente a Ti. Por quê? Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Põe a mão no seu coração. E como sacerdote eu peço nesta noite de missa, para que esta palavra que o Senhor hoje fecundou no nosso meio, possa penetrar dentro agora do seu todo, no seu coração inteiro. E a santa vontade do nosso Senhor, vencedor da morte, possa conduzir você ao querer dele. Sim, Senhor, eu apresento também todas as circunstâncias que cada um deles traz agora diante do teu santo altar. São muitas as intenções, Senhor, são muitas. E para você que está pedindo pela sua saúde física também, que a santa vontade do Senhor a partir de agora possa desmanchar de você todo medo, todo o terror do medo, todo o terror da solidão. Primeira obra que o Senhor realiza é a presença real dele visitando você. Como ele disse: eu te chamei para estar comigo. E aqui me vem a lembrança daquele filme do Marcelino. Marcelino, Pão e Vinho. É apenas uma figura. Quando Jesus pergunta para ele se ele estava com medo, e ele estava com uma tristeza no coração pelo falecimento da mãe dele. Mas quando Jesus se aproxima, Jesus pergunta: tem medo? E o menininho diz: eu não tenho mais medo. Por isso eu peço sobre a tua vida, em nome de Jesus, que seja sucumbido todo medo que rodeia o teu corpo, a sua mente, o seu emocional, porque é terrível. O medo é terrível. O medo aprisiona. O medo coloca na cadeia. O medo destrói. O medo joga no chão. O medo enfraquece. O medo cega. O medo apunhala. Por isso que o Cristo Senhor visite agora você na área da tua vida emocional. Seja sucumbido, ó Deus, nós pedimos. Todo medo, tudo aquilo que traz desespero, tudo aquilo que traz do desarranjo emocional. Sim, Senhor, nós pedimos agora esta cura, a tua presença na vida desses irmãos solitários, esses irmãos que foram judiados por vozes, decretos de medo, decretos de destruição. Visita agora, Senhor,
Ó Maria, Senhora nossa, nós pedimos o seu poderoso auxílio, ó Mãe, na vida daqueles que sofrem com medo, medo da morte, medo de ficar doente, medo da notícia do médico, medo dos resultados de exames, medo do que pode acontecer com a filha, medo do que pode acontecer com os filhos, todo medo absurdo. Visita agora, Senhor, quebrando agora esse laço do inferno que veio se apoderando na vida de muitos aqui, Senhor. Tu que dissestes para que tu estejas comigo e eu contigo. Vem, Espírito Santo, realizai, Senhor, estendei a tua misericórdia agora. Vá onde nós não podemos ir, Jesus. Que toda espécie de amarras do medo sejam quebradas agora, no poder do teu santo nome, Jesus. Ó Maria, concebida sem o pecado original, nós pedimos a sua poderosa intercessão na vida desta igreja reunida diante do altar do teu santo Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja sucumbida toda a obra que veio do inferno com o nome do medo, do desespero ou do desarranjo emocional. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Quem como Deus, irmãos? Jesus é o Senhor e não há outro. Amém? Olha a salva de palmas bem forte para o nosso Deus, bem forte. Amém, Jesus. Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, ele tudo fará. Não tenhas medo, Deus contigo está. Confia nele, ele tudo fará. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agora, agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, Quem impedirá? Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as prisões. Muralhas cairão, todos se renderão pelo poder da oração. Deus livrou Daniel da cova dos leões, também te livrará de todas as
todos se renderão pelo poder da oração. Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Eu creio, Jesus. Podemos assentar, irmãos. Entrega esse clamor, entrega tudo a Deus junto com a Virgem Santa no nosso grande ofertório.